A paz do Senhor, amados irmãos, como vão todos vocês? Estão se cuidando? Estão meditando na palavra do Senhor? Hoje vamos meditar juntos na primeira epístola do apóstolo Pedro. Vamos lá? Do versículo 13 ao 25. Pega sua Bíblia aí. Já quero deixar aí meu abraço para aqueles que estão comentando, compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal, porque esta é uma obra de evangelismo, é uma obra de libertação, é um projeto do Senhor para mim e para você que assiste aos vídeos e deixe seu comentário abaixo. Vamos lá? Exortação à santidade, já é o título desta parte aqui. Vamos ler juntos aí, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Lembrando que essa aqui é uma carta escrita por Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros que estavam ali dispersos em Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Tá aí no capítulo 1, no versículo 1. Então aqui são as instruções aqui, ó, Pedro exortando aquele povo ali com relação à sua santidade. Então, no versículo 13, ele já está falando aqui, ó, cingindo os vossos lombos no vosso entendimento. Cingir quer dizer fechar, tá? Coloca aí sua armadura, se proteja do vosso entendimento. Sede sóbrios, é aquele que está vigilante, aquele que está observando, que não se deixa enganar, ele é sóbrio, ele não age pela emoção, ele age pela razão, ele analisa os fatos, ele é uma pessoa sóbria. E esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Todos nós somos salvos pela graça, pela imensa misericórdia que o Senhor tem para conosco. Mas a gente tem que ser sóbrio, vigilante, para que a gente possa agir da forma certa, agir com santidade, porque a lei da semeadura é garantida e você não quer plantar coisas ruins para você colher ali na frente coisas ruins para você ou as suas gerações colherem por você, né? Então, vamos ser sóbrios, cingir os nossos lombos e esperar na graça do Senhor Jesus Cristo. E esperar na graça não é ficar com os braços cruzados e tudo vai cair do céu, não. É ser um soldado, é ser um guerreiro, é lutar pelo reino dos céus nessa terra. Prossiga aí. Versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, já falei aqui, né? Quando éramos ignorantes, quando não conhecíamos a palavra do Senhor, a Jesus, a gente fazia coisas que o mundo diz que é normal. Colocar uma música, ficar ali, né, cultuando, idolatrando aqueles deuses ocultos que está em certos ritmos, em certas canções, em movimentos corporais que a gente faz. Então, eram as concupiscências da carne. Pessoas que se deixam hoje em dia levar pelos vícios. E esse meio aqui que a gente está servindo de evangelismo, mas ele também serve para concupiscências carnais. Através das redes sociais, nós lidamos com muita promiscuidade, pornografia,
falsidade, fofoca. Então temos que fugir de toda aparência do mal. E para que eu consiga fugir de toda aparência do mal, é preciso eu me sujeitar a Deus. Quando eu me sujeito a Deus, Ele abre meu entendimento, as escamas dos meus olhos caem e eu consigo entender, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, o que é certo, o que é da luz e o que é errado e são das trevas. Então eu preciso tomar uma posição, abandonar as concupiscências da carne e seguir retamente pelo caminho do Senhor. Ah lá, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, santos são todos aqueles remanescentes que oram, que vestem a sua armadura e se posicionam como soldados guerreiros do reino dos céus nessa terra. Esses são os santos que falam na Bíblia. Aquele que teme a Deus e que o serve de todo o coração, coração puro aqui nessa terra, buscando as coisas do alto e não desse mundo. Porque quando a gente busca as coisas do alto, é o Senhor que vai acrescentar aquilo que a gente deseja. Ele vai nos honrar. Não é uma moeda de troca, não, irmãos. É porque o nosso Pai é fiel. Deus não falha nunca. Ele nunca nos deixa sós. Ele nunca abandona um filho justo. Ele nos corrige, sim. E a correção do Senhor é dolorosa tantas vezes, sim, mas é necessária para nos aprumar, para nos preparar para a promessa que Ele tem para nós logo ali na frente e principalmente lá nos céus, onde a gente quer e a gente vai viver eternamente ao lado do nosso amado Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Prosseguindo, versículo 16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Decidiu seguir Jesus? Busque santidade. Se afaste das concupiscências da carne. Se aquebrante aos pés do Senhor. Vai buscar o fruto do Espírito Santo. Tem um vídeo aí, logo no início aí do nosso canal, Gálatas 5. Medite em Gálatas 5 e você vai entender que fruto você tem dado, que fruto você tem semeado a sementinha aí. Então vamos observar. Sejamos sóbrios, revestidos. 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Ninguém vai viver aqui eternamente. Por mais idade que eu permaneça nessa terra, eu não vou viver aqui eternamente. Porque o pecado trouxe nessa separação o homem. Aqui nós cremos que temos um espírito, somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. O corpo vai voltar ao pó. A alma e o espírito, nós que servimos ao Senhor, que andamos em santidade, fazemos o que é certo, vai para Deus. E aí nós receberemos o nosso grande galardão lá nos céus. Nós cremos assim. Então, aquele que está aqui como peregrino, a gente, quando invoca o nome do Pai, a gente não faz acepção de pessoas. E é Ele que vai julgar
as obras feitas por nós nessa terra. Então vai ter um julgamento final aqui. Só que aqueles que obedecem, que buscam a Deus, que fogem da aparência do mal, no arrebatamento, quando Jesus voltar, esses subirão direto com o Senhor. Não passarão pelo julgamento. Mas isso é história lá em Apocalipse. Deixa para uma outra oportunidade, a gente estuda juntos. Versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Nós já rompemos com todas as tradições, nós já conhecemos o poder de Deus, você já teve experiência com Deus? Deixa aí no comentário, escreve aí para nós o que você já viveu de sobrenatural com o Senhor. Coloca seu testemunho aí para edificar a fé das pessoas. Isso é um romper, irmãos. Quando a gente não vive por tradições, mas a gente vive para testemunhar aquilo que Deus faz na nossa vida, os milagres do Senhor na nossa vida. Teremos lutas? Sim, com certeza, porque Jesus já nos falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se somos seguidores, imitadores de Jesus Cristo, teremos aflições também, mas com bom ânimo iremos vencer o mundo, pois somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você crê? Então escreve aí para mim. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus veio a essa terra, morreu pelos pecados do mundo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele retirou a chave do inferno, a chave da condenação. Estávamos todos condenados à morte eterna já, mas Jesus veio à terra e nos resgatou. Ele nos lava, ele nos purifica com o teu sangue derramado na cruz. Então, está passando por dificuldade? Chore aos pés do Senhor, peça que o sangue de Jesus esteja sobre mim, me fortaleça, me lave, me limpe, me purifique, me ajude a vencer as batalhas, Senhor. O sangue de Jesus tem poder e ele está sobre o Filho justo, o Filho que busca pela santidade. Nunca se esqueça disso. Não fomos comprados, resgatados por ouro nem prata, mas pelo sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Versículo 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Amar ardentemente uns aos outros é ter misericórdia do seu irmão, é cuidar do seu próximo, lembrando que próximos são todos aqueles que passam por nós, é o nosso próximo, com um sorriso, com um aperto de mão. E se você pode fazer mais, faça mais.
com um abraço, com uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de correção também, quando for necessário. Você não vai ver o seu filho caindo no buraco e empurrar ele, não. Você vai corrigir o seu filho. É ou não é? Então faça o mesmo por um irmão que você sabe que está no caminho errado. Chegue, exorte-o, corrija-o com amor. Todos nós temos uma consciência. Independente se conhecemos ou não a palavra de Deus, se buscamos ou não acreditar em Jesus como o nosso único Senhor e Salvador, nós temos a nossa consciência. E nós seremos julgados pela nossa consciência também. Então, busque agir certo. Vai lá, medite lá nos 10 mandamentos. Você tem cumprido os mandamentos de Deus nessa terra? Enquanto você estiver vivo, tem tempo de consertar, de se arrepender e de buscar a luz. Mas depois que houver a morte, aí ou você vai para a salvação eterna, ou você vai para a condenação eterna, que é a segunda morte. Então, faça o que é certo. Faça. Segundo essa carta aqui que Pedro está falando, aquele povo ali, aquele povo que estava lá, estrangeiro na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. As instruções de Pedro aqui nessa carta. Sejamos obedientes à verdade, que a gente possa agir com caridade, não fingido. Eu não vou ajudar alguém esperando que ele me retribua. Isso é fingimento. É eu ser honesto, verdadeiro, justo. E Deus me honrará. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. E vamos pegar um pedacinho do capítulo 2 aí, ó. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Então, que a gente possa buscar ser honesto, justos, fiéis a Deus, cumpridores da palavra do Senhor, porque a palavra falou aqui, ó, versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro, o capítulo 1, versículo 25. Toda a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, tudo que está escrito aqui na Bíblia já está sendo cumprido. A gente tem visto, observado, e muitas coisas acontecerão ainda. Se posicione, se santifique, busque a santificação diária, lembrando que fomos comprados pelo preço de sangue. O sangue de Jesus nos livrou da morte eterna. Então, valorize esse sacrifício vivo na cruz e busque ser santo
como Deus é santo, como Jesus é santo, como o Espírito Santo é santo e Ele está do nosso lado, nos ajudando a melhorar e a quebrantar nosso coração diariamente, fugindo de toda concupiscência da carne. Que esse vídeo possa ter te ajudado e você me ajude a levá-lo a mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Deus te abençoe, Jesus te ama e eu também. Curta, compartilhe e deixe seu comentário.